Olá, galera. Eu quero agradecer uns internautas que estão sempre com a gente, que é o Marcelo Ramires Barroco, Roberto Bruno, Ricardo, Jonathan e Rogério de Lindóia, Águas de Lindóia, São Paulo, Lucas Lima, Francisco Silva. Pode continuar mandando seus e-mails, que a gente vai esclarecer suas dúvidas, né? Como uma, por exemplo, agora, que eu quero falar com o DEPAC, é o seguinte: eu estou ouvindo vários evangelhos, bastante, dizendo que tem um meteoro para cair em setembro. Isso aí amedronta algumas pessoas. É verdade? Não, não é. Não vai cair nenhum meteoro. Nenhum. Não. O problema é que o dogma, ele estreita a mente das pessoas. Né? E começa a haver um certo desespero, por quê? Porque as profecias que as pessoas elegeram para si, baseadas em traduções da Torá, que não funciona, né? Não acontecem. Então eles começam a criar ideias, né? É um certo, né, é uma resposta do desespero, porque as coisas não estão acontecendo como eles queriam que acontecesse. Eu pesquisei sobre isso, né? E eu encontrei um código, né, com a chave meteoro, né? Quando eu abri o código, em cima estava escrito assim: ele não virá. Boa notícia, né, Lu? É uma boa notícia. Isso agora, está DEPAC, codificado. me responde uma pergunta pro pessoal aqui. Eles vão demorar para chegar? Os ETs? É. Os ETs já estão entre nós. Porque se você começar a analisar tudo que acontece ao nosso redor, né, nós estamos sendo não só olhados, eu não gosto da palavra vigiados, né, porque dá a impressão que, né, nós estamos... Como também... por que, por exemplo, uma terceira guerra não aconteceu até hoje? Né? Por quê? Com todo armamento nuclear que existe no mundo. Porque está vendo tem interferência. Eu já vi vídeos, né, de certas missões que foram lançadas para a Lua, inclusive a NASA, era a NASA, né? Eles tiveram uma ideia idiota de detonar um artifício nuclear na Lua. Mas quando eles lançaram o foguete foi destruído misteriosamente. Né? Porque a Terra não sobreviveria sem a Lua, e se esse pessoal racha a Lua no meio, nós estamos encrencados aqui. Né? Então nós estamos sendo ajudados. O Zohar, né, fala que os olhos de Deus passeiam por toda a Terra. Entendi. O que é isso? Né? Evidentemente, tá em toda parte, porque né? a palavra, você não vai encontrar uma palavra literal para extraterrestre na Torá. Mas você encontra a palavra malach, que é anjo, tá? E malach significa aquele que foi enviado para cumprir uma missão, né? E a palavra malach é usada, né, para todas as criaturas de Deus no universo todo. São chamados malachim. Entendi. Né? Agora eu queria ver um pouquinho os códigos que você trouxe. Queria que a Roberta passasse para a gente falar um pouquinho. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esses códigos aí que a nossa galera do bem está vendo. Esse código aqui é o código da Cris, tá? Eu meditando... Por que é da Cris, hein? Porque o nome dela tá lá no meio. Aquela palavrinha em vermelho lá no centro, e na vertical, tá escrito De Pascoal. Ali. Quando eu abri, a primeira coisa que eu vi foi aquela linha que está acima na horizontal. E o que está escrito ali? Né? Em abóbora está escrito assim: ela é estéril e não tem filhos. Está escrito ali. E na frente está escrito assim: e ela viu o anjo de Deus. Aí eu fui correndo para Cris, né? Perguntei: Cris, vem cá. Por que você não tem filhos? Fala aí, Cris. Não tem? Não, não tenho filhos. É porque eu tive um problema real de saúde e mesmo que eu quisesse tê-los, eu não poderia. E ele não sabia disso. Mas estava escrito no código da Torá. Há 33 séculos, 3.300 anos, a Cris já estava inserida na Torá. E ali fala de carruagens, de OVNIs e até de implante, naquele código. E só o dela tá lá? Não, todo mundo tá. Tá o meu, mundo? O seu, o dela, o pessoal que está sentado aqui, está todo mundo codificado. Depois do programa para ver? Tem que fazer a pesquisa, né? Eu tô curiosa também, viu? Então, o que mais, Roberta? Mais algum código do DEPAC? Esse aí, DEPAC? Aí está escrito abdução. Abdução? Né? Abdução. Né? Então aí, em cima lá, né? Está escrito assim... que milhares de pessoas foram abduzidas, né? E tem outras, né? Ali tem um nome dentro ali que está escrito Yeshurun,
né, esse código Yeshurun aparece assim, aqui nessa linha azul, né? Lá na frente, né? Na última letrinha que está em azul, para frente está escrito, né, Shammai, céus, cruzando a palavra abdução. E ao contrário, Shammai está escrito OVNIs. Então, se eu for ler isso, abdução, OVNIs no céu. É bem claro para quem entende bem dessa linguagem aí, né? Uhum. Agora, eu quero dar uma chance aqui para os nossos companheiros ficarem à vontade para fazerem as perguntas, mas antes eu só quero perguntar, Ângela, quando eles são abduzidos, tem muitos que não voltam. Eles não voltam porque morreram ou porque estão lá? Eu penso que eles levaram, né? Eles levam algumas pessoas, somem 300 mil pessoas por ano no planeta Terra, né? Pois é. E ninguém sabe dizer onde está. Algumas pessoas não são somente abduzidas, somem por causa da questão de órgãos, de retirada de órgãos, etc. E tal. A gente sabe que tem um comércio aí ilegal, né, sobre isso. Mas muitas pessoas também têm a ver com eles, são seres híbridos que estão aqui e trocam muitas, né? Quem sabe se você não é uma híbrida que está fazendo um trabalho, né? Vai saber. Você sempre fala, né? Ele vai descriptar lá quem sabe? Eu acho que eu tenho alguma coisa a ver, viu? Eu tenho certeza que você tem a ver. Deixa eu chamar minha galerinha do bem, que eles estão loucos para fazer perguntas e esclarecer dúvidas. O primeiro é o Lucas. Lucas, fica à vontade. Obrigada pela presença de todos vocês, viu? Vamos lá, pode perguntar. Nós que agradecemos pela presença, Lucimar. Quando se fala em extraterrestre, a gente ouve falar que eles são muito desenvolvidos mentalmente. Vocês acham que eles pretendem dominar o mundo? Não, eu não acho. Eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Tá? Porque se fosse para isso acontecer, isso já teria acontecido há muito tempo. Né? Para que os alienígenas querem dominar o mundo se nós praticamente somos seus filhos? Verdade, eu concordo em gênero, número e grau com o Deepak, porque não há na história da humanidade nenhuma referência de invasão, de domínio sobre essa questão. Ao contrário, eles são, do meu ponto de vista, eles são seres muito mais evoluídos consciencialmente. É bem até simples de entender, né? Você já deve ter quase pisado num formigueiro andando pelas ruas. Quando você viu o formigueiro, você quis pisar nele ou você quis desviar dele? Pois é, para os alienígenas nós somos como formigas, né? E assim como nós temos bondade em nós de querer preservar seres tão pequenininhos, né? Com certeza eles também, que doaram essa bondade para nós, não vão querer nos destruir nem nos invadir. Agora a vez do Alexandre aqui, pode perguntar. O senhor falou de portais, né? Eles se formam em qualquer lugar ou tem um lugar específico, assim, tipo, no mar, no Brasil, na Europa? Existem portais fixos e existem portais que são criados, né? Por exemplo, um dos portais é o portal do Triângulo das Bermudas, né? Em hebraico a gente chama Sha'ar, né? Portão, né? Sha'ar Bermuda, né? Em hebraico, portão das Bermudas, né? Agora, um código para portão é Leviatã. Tá? O que é o Leviatã? Os textos bíblicos, né, descrevem uma criatura que navega pelo mar engolindo os navios. Tá? Essa criatura é chamada Leviatã. Muitas pessoas então vão pensar que essa criatura é um dragão, alguma coisa assim, mas não é. O Leviatã é um portal. Né? E esse código está no livro de Jó, que é um dos livros mais místicos e misteriosos de toda a Bíblia. Muita gente pensa que Jó é um livro que conta a história de um carinha que sofreu muito. Tanto que Deus discute com Jó a criação todinha. Né? Até tem uma parte que Deus fala para Jó assim: vem cá, onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos do universo? Quando eu criei a terra? E quando eu estava fazendo isso, os filhos de Deus estavam cantando nas estrelas. Porque nós não fomos os primeiros a serem criados. Foram eles. Né? Então, esse código está dentro do livro de Jó. Né? E eu fiz testes, né? E encontrei ali evidências que falam que os navios e aviões que desaparecem ali, eles são tragados pelo Leviatã. São portais. Uhum. São portais. Mas a minha curiosidade, eles continuam vivos. Continuam, né? Acredito que sim. A Kelly agora, pode ficar à vontade. O famoso fala garota. Fala, garota. Isso. Eu tenho duas dúvidas. Na verdade, quando nós falamos em seres de outro planeta, nós já esperamos uma inteligência superior à nossa, né? Minha primeira dúvida é: há raças inferiores à nossa inteligência? E a outra é:
eles têm sentimento? Como que isso funciona Tem. neles? Bom, quando nós somos criados, né, como eu disse, né, as nossas almas são centelhas que essas criaturas doaram, né? Então, os livros antigos dizem que toda a sabedoria que eles tinham foi colocada em nós. Tá? Então, inclusive, né, os textos, e o livro de Salmos, e o Zohar, os Midrashim, o Talmud, dizem que nós fomos feitos maiores que os anjos. Tá? E Adão foi criado de uma forma que, se ele se elevasse, ele elevaria a criação todinha com ele. Mas se ele caísse, ele derrubaria a criação toda com ele também. Então, vamos dizer aqui que Adão é a própria humanidade. Isso. Quando se fala Adão, pela Torá, Adão significa a humanidade, não uma única pessoa, né? Exatamente. Ok? O código Adão é humanidade. Então existem seres inferiores e existem seres superiores. Tá? Mas nós temos tudo o que eles têm em nós. Está tudo no nosso DNA. O nosso DNA, ele cabe tanta informação, ele tem tanta informação, tanta. Quando nós despertarmos, nós vamos descobrir que todos os segredos do universo estão dentro de nós. Alexandre, fala, garoto. Eu queria perguntar para vocês o seguinte, nós estamos falando assim de que nós já temos uma história genética, que nós já temos um passado que já está registrado, e eu queria saber assim, há quanto tempo eles existem? Se eu for falar da criação da Torá primeiro, que a Torá é a base genética de todo o universo. Tá? Olha, a Torá tem 613 preceitos, chamado mitzvot. Nós temos 613 órgãos. Tá? A Torá foi entregue, né, de Deus para Moisés. Em hebraico, Adonai Elohei Israel, em hebraico, soma de 613, que foi dada a Moshe Rabbeinu, né, o nosso mestre Moisés, que é 613. Né? 613 preceitos. E os nossos órgãos são 613. A Torá foi criada 730 milhões de anos antes da criação de todo o universo. E os livros antigos dizem que primeiro Deus criou toda a Torá, todas as suas letras, depois ele se divertiu com essas letras por 2000 anos divinos, que são, fazendo a conta, 730 milhões de anos. Né? Só depois disso é que ele resolveu criar a partir do DNA da Torá. Entendi. É muito tempo, né? É muito tempo. Fala, fofa. Pergunta é para Cris agora. Cris, eu gostaria de saber, com relação a esse depoimento do Papa, sobre a aparição desses outros seres, o que você acha que isso pode trazer de bom para a humanidade? Assim, positivo e negativo. Por que isso não vem à tona de uma forma geral, para a população assim, toda saber, né? Por que isso é tão assim reservado? Bem, primeiro porque vai mexer com todas as religiões, como já dissemos aqui no programa da Lu, né? E claro, religião hoje em dia tem sido símbolo de dinheiro, né? E muitas pessoas não querem que isso venha à tona justamente por causa disso. A segunda pergunta é se isso vai trazer muito desenvolvimento, não só tecnológico, mas a era de Aquário vai ser a era do mental, onde o ser humano vai desenvolver toda a sua potencialidade mental e espiritual. E é onde vai se desenvolvendo, inclusive, os poderes que se dizem paranormais, que é telepatia, clarividência, clareaudiência, teletransporte. O ser humano vai passar a viver num padrão de onda muito mais elevado, consciencialmente falando, e, com certeza, vai trazer muitas inovações a toda a raça humana em conceitos filosóficos também. Porque hoje em dia nós temos conceitos extremamente invertidos, então vai causar uma desinversão. Agora, Quando Adão foi criado, né, ele tinha uma vestimenta luminosa, uma pele bioluminescente, né, da qual em nós só sobrou isso aqui, ó, a unha. A pele de Adão era isso. E o corpo de Adão luminoso podia ser visto através desse material genético aqui, que é a queratina. Adão era envolvido por luz. Então, o que Adão queria, por exemplo, ele queria ir lá no fim da galáxia. Era só pensar. Sumia aqui e aparecia lá. Adão viajou por todo o universo. O Talmud diz que ele procriou com fêmeas de muitos mundos. Né? E esses filhos de Adão que ele procriou com fêmeas de muitos mundos, depois vieram para cá, que é o evento da Torre de Babel. Tá? Então, teletransporte, respirar embaixo d'água, voar, eram capacidades que Adão, o original, tinha. Tudo isso. Que nós vamos voltar a ter na Era de Aquário. Entendi. Porque quando era, João Aquário? No século 26.
Ah, tá. Falta aí mais ou menos uns 400 anos. Uns 400 anos. Agora, antes do Bruno fazer a pergunta dele, Bruno, eu quero uma curiosidade, Deepak, que é a seguinte. Eu vi uma cena esses dias de Moisés. Moisés indo ao encontro do irmão para que juntos pudessem combater os egípcios e libertar os hebreus, né? E de repente Moisés estava andando lá num lugar, lá perto do deserto, e Deus acabou com ele. Ele ficou mal pra caramba, quer dizer, aí eu também não entendi direito, castigou ele, porque ele acho que não operou o filho, não sei o que, o filho. Eu fiquei meio traumatizada com essa cena, porque o meu Deus é o Deus do amor, o Deus do perdão, o Deus da bondade. Eu não continua entendi sendo. que violência foi aquela. Me explica um pouquinho, Sim, que isso é uma na verdade curiosidade não há, minha. Galera, desculpa, é uma coisa minha isso. Perfeito. Não há violência, o Criador não é violento. Pois entendeu? é, e por que ficou mal? Na verdade, são códigos. Né? São códigos que, quando foram traduzidos, criaram uma ideia completamente distorcida e perplexa desses códigos, entendeu? Então, porque as pessoas não entenderam o hebraico, que toda a tradução que foi feita do hebraico foi uma tradução interpretativa, de acordo com a mente da pessoa que traduziu. Então, ela inferiu, né, consciente ou inconscientemente nessas traduções. Agora, houve um evento, sim, no qual Moisés não circuncidou o seu filho. Tá? Por que a circuncisão é feita? Né? Se você for estudar sobre a circuncisão na internet, você vai ver que, inclusive, foi feito uma pesquisa na África e se descobriu, isso é provado cientificamente, que homens circuncidados não adquiriam AIDS na África. Ah, entendi. Tá? Porque... Mas na época nem tinha, né? Ok. Então, não, na verdade, a Torá fala da AIDS, fala dos macacos, fala uma série de coisas, de códigos interessantes. Né? Então, o que acontece? Né? Moisés tinha que ser um exemplo, né? Porque, na verdade, Moisés nasceu circuncidado. Ele não foi circuncidado, ele já nasceu como Adão circuncidado. Porque a pele do prepúcio que o homem tem, né? Ela, na verdade, não faz parte do homem. Né? Ela foi colocada por quê? Para... como um véu para ocultar os mistérios. Entendi. Então, quem é o cabalista que estuda esses mistérios? É o primeiro que foi circuncidado, tirou o véu, aí quebra o véu da consciência e a pessoa pode penetrar esses mistérios. Então, o que aconteceu? O anjo Gabriel desceu numa chama de fogo, essa chama de fogo na forma de uma serpente gigantesca. E aí quem interferiu na questão foi a esposa, Tsípora, né? Mas não foi uma questão... são códigos, mas não são coisas de violência. Deus não mata ninguém, né? Porque a Torá diz assim, não matarás. Deus falou isso. Né? Se Deus falou, não matarás, como é que pode haver morte em nome de Deus? Isso é religião. Isso é distorção, não existe isso. É um código. Por exemplo, quando nós temos uma parte na Torá que fala assim, ó, vai e destrua tal povo. Né? É um código para os nossos inimigos interiores. Não é externo isso, é interno. Né? E esses inimigos interiores têm nomes ditos na Torá. Né? Deixa eu ir para o Bruno aqui, que nós estamos no finzinho. Bruno, faz sua pergunta. Boa noite. Eu queria saber se vocês já tiveram contato com os ETs. Bom, eu já tive contato. Que não fui eu que escolhi, não. Foi eles que... não foi, eu acho que eu estava assim, aleatoriamente voltando do meu trabalho e houve um avistamento de um OVNI e aconteceu de eu lembrar disso através de regressão hipnótica, porque na hora você não lembra. Vou pegar. Mas inicialmente é bem chocante. Você já teve essa felicidade, né? No começo eu achei que fosse uma infelicidade, né? Depois com o tempo você ficou com medo? Muito, muito. Muito. Eles são, os que tiveram contato comigo, eles eram bem diferentes. Como é que eles eram? Baixinhos, tinham 4 dedos, tinha pele muito branca, os falavam alguma coisa? Falavam mentalmente, eles tinham uma voz imperiosa, eles falavam muito comigo, mas eu ouvia dentro da minha cabeça. E o que você ouvia? Que eu não tivesse medo, que havia um acordo entre nós, e eu sabia lá que acordo era esse, mas eu não sabia que acordo que era esse, que era acordo de outras existências. Entendi. Nossa, mas assim, uma hora... o grupo aqui, tá... Gosta do assunto, tá esperando. Nós estamos no finalzinho, e antes disso eu quero ver o livro do Deepak, que eu estou curiosa aqui, que eu vou devorar. É para mim? Você não trouxe só para eu ver, né? Ai, porque, nossa, eu vou devorar, olha aqui. Eu adoro o assunto. Os arquivos e os filhos das estrelas. Deepak Sankara Veda.
Olha, gente, vocês têm que ler esse livro. Você não sabe, tem coisas maravilhosas aqui. Eu já dei uma folhadinha ali, coisas maravilhosas. E eu vou devorar, porque assim a próxima vez que você vier, que vai ser rápido, eu já vou contar inteirinho para você. Ele é compartilhador da sabedoria que ele tem, né? Isso que é legal, uma pessoa tão culta, tão estudiosa do assunto, compartilhar isso com a gente, né, Lu? Você não recebe para guardar, né? Você recebe para doar. Olha, galera do bem, acabou o nosso tempo, acabou o nosso programa, é tão rápido, passa muito rapidinho, né, Ângela? Ângela, você é uma santa, uma fofa, obrigada pela presença. Eu que agradeço, Lu. Debac, muito obrigada pela sua presença, foi muito gostoso o papo, tem que voltar mais vezes, por favor. Toda a minha galerinha, Bruno, os 3 Alexandre, Cat, Kelly, a Maria Linda que está aí junto com o Luca, obrigada pela presença. E com a equipe do Alexandre Polese, que é a direção geral, Alexandre Vitorino, Roberta Cari e Luciana Pacheco. Quarta-feira que vem, às 21 horas, eu estarei aqui, na TV Geração Z, com você. Siga no Instagram, @Lucimara Parisi.